Feche os olhos por um segundo e imagine a cena. É madrugada, silêncio na rua, e um homem se aproxima de um dos locais mais vigiados dos Estados Unidos. Em instantes, essa aproximação termina em um confronto mortal, e um país inteiro volta a debater segurança, violência política e resposta das forças que protegem figuras públicas. Esta é a história que chegou às manchetes neste domingo. Mar-a-Lago. Na madrugada de 22 de fevereiro de 2026, agentes do United States Secret Service, acompanhados por um deputy do escritório do xerife do condado de Palm Beach, confrontaram um homem que havia violado o perímetro de segurança do resort. O homem, descrito por autoridades como alguém na casa dos 20 anos, estava armado com o que parecia ser uma espingarda e carregava um recipiente com combustível. Ao recusar ordens para se render e apontar a arma, ele foi alvejado por tiros disparados por policiais no local e morreu no incidente. As primeiras informações divulgadas por agências internacionais traçam um quadro que ainda está sendo investigado. O confronto ocorreu perto de uma das entradas protegidas do terreno, por volta de 1h30 da manhã. Não havia protectores do serviço secreto no local naquele momento, ou seja, a família e o ex-presidente não estavam presentes na propriedade. Autoridades federais, incluindo o FBI, assumiram a investigação para apurar motivações, sequência de ações e a justificativa do uso da força. Fontes próximas à apuração, citadas por veículos internacionais, identificaram um jovem fatalmente atingido como Austin Tucker Martin, de 21 anos, natural da Carolina do Norte. Familiares haviam relatado seu desaparecimento dias antes. Há relatos de que ele teria saído de casa no dia anterior e viajado para o sul, tendo adquirido a arma ao longo do caminho, mas essas informações são preliminares e fazem parte do inquérito em curso. Por enquanto, investigadores não confirmaram um motivo claro para a ação. Pense no efeito prático imediato. Uma propriedade privada, embora cercada de segurança reforçada, transformou-se por instantes em cena de investigação criminal. Pense também no efeito simbólico para a opinião pública, num país que, nos últimos anos, já testemunhou episódios graves de violência política e tentativas de ataque contra figuras públicas. Autoridades destacam que incidentes assim reavivam debates sobre vetores de risco, protocolos de proteção e a linha tênue entre respostas preventivas e o uso letal da força. Neste ponto da história permanecem perguntas essenciais, e as respostas ainda não existem de forma pública e definitiva. Quem era esse jovem? Realmente, o que o levou até ali? Ele representava uma ameaça imediata e concreta a alguém protegido pelo serviço secreto, ou suas ações tinham outro propósito? O inquérito do FBI buscará reconstruir a rota, checar comunicações, rastrear compras e verificar possíveis vínculos ou motivações ideológicas ou pessoais. Enquanto isso, as autoridades afirmam que atuaram para neutralizar um risco percebido no momento. Logo após o confronto, equipes federais e locais assumiram a cena para garantir prova, colher depoimentos e montar a linha do tempo do que realmente ocorreu. A presença do United States Secret Service na resposta imediata era esperada. Proteger pessoas designadas e perímetros sensíveis faz parte do papel dessa agência, e seus agentes são treinados para avaliar ameaças em frações de segundo. Ao lado deles, o Palm Beach County Sheriff's Office atuou como força local no local. Pouco depois, o caso foi assumido pelo FBI, padrão quando há elementos federais, potenciais ameaças a indivíduos protegidos ou necessidade de coordenação interestadual. A investigação passa a buscar rotas de deslocamento do suspeito, registros de compra da arma, comunicações digitais e qualquer histórico médico ou social que explique motivações. Tudo isso para compor um retrato que permita responder com precisão às perguntas mais angulares. Foi um atentado premeditado, um ato impulsivo de alguém em crise ou algo intermediário? As autoridades no primeiro pronunciamento deixaram claro um ponto operacional e controverso. Agentes deram ordens para que o indivíduo se rendesse. Segundo relatos oficiais, ele descartou um galão de combustível, mas ergueu a arma em posição de tiro, o que motivou a reação letal. Esses detalhes são centrais porque, juridicamente, o uso de força letal por agentes federais é avaliado com base no risco imediato que o agente ou outra pessoa enfrentava no momento. A verificação de câmeras, testemunhas e vestígios balísticos será decisiva para confirmar ou contestar essa versão inicial. Do lado humano da história, veículos de imprensa e autoridades identificaram o homem como Austin Tucker Martin, 21 anos, vindo da Carolina do Norte e relatado como desaparecido dias antes. Para familiares e comunidades, a narrativa não é apenas estatística, é um jovem desaparecido que virou manchete de morte violenta. Essas duas dimensões, a técnica da investigação e a tragédia pessoal, costumam entrar em tensão na semana seguinte, enquanto familiares buscam respostas e a opinião pública procura explicações e responsáveis. Há também um contexto mais amplo que não pode ser ignorado. A propriedade onde o episódio ocorreu, Mar-a-Lago, tem sido, nos últimos anos, ponto focal de debates sobre segurança, política e simbologia pública. Incidentes como este reacendem discussões sobre a segurança de figuras públicas e a eficácia de protocolo, mas também sobre como a sociedade lida com violência política e com pessoas em crise. Em paralelo, especialistas em segurança e direitos civis observam cuidadosamente os procedimentos adotados, porque decisões tomadas num segundo podem
podem virar precedentes jurídicos e administrativos. Enquanto a investigação segue, vão surgindo questões práticas que uniformemente alimentam o debate público. Como alguém com um esquema de deslocamento tão arriscado conseguiu chegar até o perímetro? Quais foram as falhas, se houveram, nos mecanismos preventivos? E, talvez mais delicado, como equilibrar a necessidade de proteção de pessoas e instalações com a transparência exigida em sociedades democráticas para esclarecer relatos sobre uso de força? As respostas não são imediatas e, frequentemente, exigem relatórios independentes, revisões administrativas e, em alguns casos, ações judiciais. Por fim, pense nas reverberações políticas e sociais. Episódios desse tipo tendem a polarizar discursos e a gerar versões concorrentes da mesma história. Reações que vão desde apoio incondicional às forças de segurança até pedidos por investigações rigorosas e responsabilização. Aqui, cabe lembrar do que é essencial para qualquer análise responsável: separar os fatos verificados das narrativas, acompanhar a investigação em fontes confiáveis e manter a discussão fundada em evidências, não em suposições emocionais. Essa é a senha para um debate público que seja esclarecedor em vez de inflamador. Agora vamos à parte em que o Estado, a lei e a sociedade tentam transformar ruído em explicações concretas. Quem investiga, quais padrões jurídicos serão usados e que desdobramentos legais podem surgir nas próximas semanas. O primeiro caminho processual é o inquérito criminal. Após o confronto, o caso foi assumido pelo Federal Bureau of Investigation, que coordena a apuração de motivações, sequência de ações e prova técnica, trajeto do suspeito, registros de comunicação, análise balística e imagens de câmeras de segurança serão pilares da reconstrução. Esses elementos dirão se houve crime além da invasão, por exemplo, tentativa de atentado, ou se o caso se enquadra num episódio isolado de violência sem motivação política clara. Paralelamente, haverá revisões administrativas e de uso da força. Os agentes que dispararam pertencem ao United States Secret Service e atuavam em coordenação com uma força local representada pelo Palm Beach County Sheriff's Office. Ambos os órgãos realizam apurações internas para avaliar o cumprimento de protocolo. Nos Estados Unidos, além dessas revisões internas, há mecanismos de supervisão externa, diretrizes federais e avaliações de inspectorates que examinam se o uso de força seguiu a regra constitucional de objetiva razoabilidade aplicada pela Justiça. Do ponto de vista jurídico, o padrão que orienta boa parte das contestações é o estabelecido pela Suprema Corte em casos sobre uso de força. Em resumo, a análise olha para o que um agente razoável, na mesma situação, poderia ter interpretado como ameaça iminente. Em esfera administrativa, o Departamento de Justiça e órgãos vinculados também possuem políticas internas que restringem o uso de força letal, e qualquer discrepância entre ação e política pode gerar recomendações, mudanças de protocolo ou, em casos extremos, responsabilização disciplinar. Há ainda a via da transparência e da confiança pública. Relatos e versões oficiais serão confrontados com imagens de câmeras, relatos de vizinhos e material forense. A família do rapaz identificado nas primeiras apurações, Austin Tucker Martin, já apareceu nas reportagens como alguém reportado como desaparecido dias antes. Esse tipo de elemento humano costuma impulsionar pedidos por investigações independentes ou mesmo processos civis se a família entender que houve uso excessivo da força. E não podemos ignorar o papel dos órgãos de cheque e balanço. Relatórios de inspetorias, como os produzidos pelo Office of Inspector General do departamento responsável, frequentemente analisam padrões e falhas institucionais que vão além do caso específico, apontando por vezes por necessidade de reformas em protocolos ou na supervisão de agências encarregadas da proteção de autoridades públicas. Esses relatórios tendem a influenciar a narrativa pública e a direção de eventuais mudanças institucionais. Por fim, comparemos com o contexto recente. Ataques ou tentativas contra figuras públicas nos últimos anos elevaram o nível de vigilância e mudanças operacionais em pontos sensíveis. O episódio reabre debates sobre como balancear proteção eficaz e salvaguarda de direitos individuais, sem transformar protocolos em respostas automáticas que não passam por uma revisão humana e técnica. A resposta institucional para esse caso, e a forma como as perguntas sobre motivações, procedimentos e transparência forem tratadas, definirão se a sociedade verá apenas mais um evento trágico ou um ponto de inflexão em termos de políticas de segurança. Feche os olhos por um segundo e sinta atenção. Um jovem atravessa limites que a maioria evita e, em frações de segundo, uma sequência de ações transforma uma madrugada tranquila em investigação, dor familiar e novo capítulo num debate nacional sobre segurança e responsabilidade. O que já sabemos de forma confirmada. Na madrugada do episódio, agentes do United States Secret Service e da Palm Beach County Sheriff's Office reagiram a uma incursão no perímetro da propriedade Mar-a-Lago. O homem atingido, identificado pela imprensa como Austin Tucker Martin, morreu no local. O caso agora está sob apuração do FBI, que busca reconstruir motivações, sequência de ações e a legitimidade do uso de força naquele momento. Antes de qualquer conclusão definitiva, duas coisas são essenciais. Primeiro, distinguir fatos verificados
carregados de interpretações. Segundo, lembrar que por trás de manchetes existem pessoas, familiares que perderam um filho, agentes que tomaram decisões em segundos e uma comunidade inteira tentando entender o porquê. Essa duplicidade, técnica forense e tragédia humana, é o que complica nosso julgamento e exige cautela. Então, quais perguntas devemos fazer e debater nos comentários? Aqui vão 3 que valem o esforço de reflexão e pesquisa e que ajudam a manter o diálogo produtivo. Protocolo versus circunstância. Como balancear a necessidade de proteger figuras públicas e espaços estratégicos com o dever de minimizar danos quando quem viola o perímetro parece estar em crise? Transparência e confiança. Que evidência, imagens, perícia balística, comunicações são necessárias para que o público aceite a versão oficial? E quais mecanismos independentes deveriam existir para revisar casos assim? Prevenção e sinais. Que sinais sociais, médicos ou institucionais falharam ou poderiam ter sido detectados antes que alguém chegasse a um ponto de risco extremo? Não quero respostas fáceis aqui, quero debate informado. Poste sua opinião com base em fato, pense em precedente, cite fontes confiáveis quando puder. Perguntas que geram civilidade e investigação. Discussões acaloradas existem, debates inteligentes constroem entendimento. Se você acompanha este canal, sabe que não estamos aqui para tomar partido. Nosso foco é clareza, relatar o que se sabe, apontar o que falta ser apurado e estimular uma conversa que ajude outras pessoas a pensar criticamente, não a inflamar ódio. Por isso, nos comentários, peça documento, compartilhe links de fontes oficiais e proponha perguntas que o processo investigativo deva responder. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o caso, curta o vídeo para que mais pessoas cheguem até aqui. Inscreva-se no canal Líderes em Foco para receber análises que unem contexto, crítica e responsabilidade. E, antes de sair, deixe nos comentários qual das 3 perguntas acima você acha mais urgente: protocolo, transparência ou prevenção? E por quê? Vou acompanhar os melhores comentários e trago uma atualização quando saírem novos dados. Obrigado por ouvir até aqui. Até o próximo vídeo, onde vamos acompanhar como a investigação avança e o que isso significa para segurança, direito e sociedade.